A gente estava dizendo isso, eu e o João, a gente chegou super cedo, ficou matando a saudade, relembrando e falando. É uma alegria, porque foi um sonho sonhado, né? Foi um sonho pedido e um sonho que se concretizou. E é maravilhoso ver o fruto que isso gera, o fruto que isso tem ainda, né? Porque a gente tem muito tempo ainda pela frente para ver tudo que esse departamento de pesquisa tem aí para oferecer. Meu papel dentro do Instituto e dentro da questão da deficiência minha clínica tem 27 anos, é uma clínica especializada no atendimento para pessoas com autismo severo e moderado, e eu atendo nas residências pessoas com Asperger e autismo leve. Acho que me considero uma militante da causa, faço produção científica, não dentro das universidades, mas é o que a gente chama da prática baseada em evidências, né? Então, a pesquisa, a experiência, a ética e aquela discussão daquele caso e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque a questão da inclusão, e eu não vou entrar em questão de lei nenhuma, né? Segundo a ONU, o que é a deficiência é qualquer tipo de prejuízo em interação com as diversas barreiras sociais. Então a gente está falando de uma sociedade que gera deficiências nas pessoas, tá? Então, independentemente, tá cheio de jurista aí que só fala da lei, só fala disso, daquilo outro, tá cheio de gente, graças a Deus, defendendo. O meu lugar é poder defender o que é melhor para cada pessoa. Acho que aqui, quando a gente viu o Márcio que se apresentou aqui de manhã no judô, acho que não foi judô, acho que até foi karatê. O Márcio sempre foi o menino dos olhos do Instituto Algacons, né? Era uma coisa, e até hoje, meu Deus do céu, eu não vou parar de me emocionar com esse menino, não vou parar de ter vontade. E aí a gente diz assim, então o karatê é excelente para todo mundo que tem síndrome de Down? Eu não sei, o karatê é excelente por um monte de coisas, mas foi transformador na vida do Márcio. Só pôde saber que foi transformador porque teve a oportunidade, certo? E acho que o Instituto Algacos faz isso, e tanto com artes quanto com esporte, oferece a oportunidade. Aquele que tem a habilidade, que corresponde àquilo, ele vai pegar aquilo e vai deslanchar, como aconteceu com o Márcio, né? Que sempre foi. Quer dizer, aquilo a gente olha e fala, como é que pode uma coisa até, como é que a gente podia imaginar? E outros eu fiquei sabendo agora que estão sendo seguindo a carreira aí para se tornarem professores, né? Dentro do próprio instituto. Então, o que eu acho, e acho que tem a ver um pouco com as coisas que eu estava perguntando ali, o que é bom para cada um. A gente não sabe o que é bom para cada um. A gente pode oferecer um montão de coisas para as pessoas, e aí a gente vai ver. Que eu acho que é o que o Instituto faz. O Instituto hoje, ele diz assim, olha, eu faço isso, baseado nisso, e preciso avaliar se essas coisas oferecem alguma mudança de vida para aquelas pessoas. Eu acho que é essa a relação, mais do que a gente dizer se é isso ou aquilo outro que é bom. Porque aqui, por exemplo, o que são as barreiras? Logo que a gente fala barreira, a gente logo pensa na barreira arquitetônica. É a primeira coisa que vem na cabeça da gente. É a calçada, é a escada, é uma série de coisas. Só que a gente tem sensoriais de informação. Dentro de uma sala de aula,
nem todas as crianças, as 40 crianças que estão dentro da sala de aula, se beneficiam daquele único modo de receber informação. Eu não sei se vocês conhecem o aplicativo HandTalk. Esse é o Hugo. Você tanto pode falar com ele quanto escrever, e ele fala em libras com você, ele te ensina. É bárbaro. E ele muda a vida das pessoas, o Hugo muda a vida das pessoas. Então, assim, eu sou o tipo de profissional que eu vou atrás de tudo quanto é negócio. Então eu vou estudar tecnologia, eu vou estudar isso, porque aquela pessoa que chega para mim, por mais que ele seja um autista, eu não tenho a menor ideia do que ele precisa. Eu não sei. E se a gente acha que a gente é especialista em autismo, a gente está muito enganado, porque existem inúmeras. A gente acabou de dizer ali a questão do diagnóstico, né? Hoje tudo é autista. A gente tem uma infinidade de necessidades, de saberes que tem a ver com aquela pessoa. Então eu não posso dizer, hoje em dia, os estímulos todos que eles têm, que são os comportamentos autoestimulatórios, eles são praticamente proibidos da gente trabalhar e tentar diminuir, porque é sabido que eles têm uma função cerebral estritamente fundamental para estabilizar toda a questão da diversidade cerebral que eles têm, que a gente não tem conhecimento. Então, a gente... Olha lá. A barreira sensorial é para além do visual e do auditivo, né? Ela tem a ver com luz, com barulho, com cor, com toque na pele, com paladar, com cheiro. Ontem não, quarta-feira eu estava conversando com um garoto que eu atendo. Ele tem Asperger e ele voltou de uma viagem com a escola, que ele ficou uma semana fora. E aí ele disse, eu só comi batata frita. Eu falei, a coordenadora da escola não fez um levantamento do que você comia para poder pedir a sua comida? Ele fez assim pra mim, mas Paula, eu não como porque eu não quero, né? Aí eu falei, você não come porque você não quer a carne? Ele disse, Eu falei, eu achei que tinha alguma outra coisa envolvida. Então é frescurite? Ele fez, olha, eu tenho sim uma dor no meu peito. E ele foi se curvando e foi começar a descrever essa dor que ele tinha quando ele via a carne. E imaginava a carne na boca dele. E ele fazia assim, é uma dor no meu peito, é uma coisa, Paula, que eu vou sentindo, eu olho aquilo, imagino aquilo na minha boca, eu não consigo. Aí eu disse, e por que você está dizendo que você não come porque você não quer? É o que as pessoas falam para mim. Então assim, a gente levou os autistas a acreditarem, que eles tinham que mudar, que eles estavam errados, né? E aí a gente faz um garoto em fase de crescimento. Ele voltou isso da viagem, tá? Um palito, porque ele só comeu batata frita. Porque tinha feijão, mas era feijão tropeiro, porque ele foi para Minas. E ele não podia nem olhar a cara dela. Você imagina a dor, né? E aí eu te digo, isso é inclusão? Você levar um garoto desse, fazer esse menino comer, isso é inclusão? Então, essa é a minha militância, tá, gente? É contar para as pessoas que não é o que é bom para a maioria, é bom para todo mundo, né? Que ele tem que aprender a comer. Se o cérebro dele está dando essa ordem para ele, não vai. A gente tem que entender. Ela acabou de falar de neurociência, né? A neurociência está aí para dizer que o cérebro funciona de um jeito diferente para determinadas pessoas, né? É hoje chamada os neurotípicos e os neuroatípicos. Se é um neuroatípico, ele vai ter a dor no fundo da alma dele, porque ele não vai conseguir pensar em experimentar carne, porque a sensação do paladar é completamente
o cérebro dele é como se ele expulsasse aquilo da cabeça dele. Então, mas a gente vai poder trabalhar, ele vai poder vir a comer alguma coisa? Até pode, né? Uma vez nós saímos, ele fez assim pra mim. Ele estava querendo, e tem cores também, né? Então ele disse que ele come coisas amarelas. E aí ele disse, eu gostaria de experimentar pudim, parece que é uma coisa que me agrada. Eu tenho uma foto dele experimentando pudim, gente, parece que ele está comendo veneno, né? E eu recuei nesse projeto, porque era uma violência, quer dizer, ele tem uma relação afetiva, um vínculo tão bom comigo, que ele achou que ele seria capaz de fazer esse movimento. Mas em benefício de quê? Se o cérebro dele não aguenta? Então a gente volta para trás, né? Posso fazer uma pergunta rapidinha? Eu vejo muita dificuldade em incluir autistas, mas sem, a palavra não é prejudicar, mas é sem, talvez, privar as outras crianças, as outras pessoas que não têm autismo de determinadas experiências. Um exemplo prático, porque numa colônia de férias na FMG, são 240 crianças, adultos, e tem um monte de autistas. Aí, na edição passada, a gente tem uma agora, do mês que vem, a gente estava indo para um passeio, o Circuito Praça da Liberdade, um lugar super legal e tal. E o menino que é autista, o Chicão, apavorado, porque os meninos estavam cantando no ônibus e isso incomodava ele demais, né? E aí a monitora que estava mais próximo dele pediu, falou assim, não vamos cantar. Mas como é que a gente vai e volta da Praça da Liberdade não deixando os outros 39, né? Protetor auricular. O que a gente precisa é isso. Ninguém precisa ser privado de nada. Porque eu acho que essa é a grande questão das escolas e dos pais que pedem a saída de alunos das salas de aula. Porque acha que tem privação. Ninguém precisa ser privado de nada, muito pelo contrário. Se a gente consegue ampliar a diversidade, todo mundo só tem a ganhar. Esse garoto mesmo que eu estou falando, eu vou fazer uma viagem e eu vou falar já do projeto que eu tenho, que eu faço com jovens típicos e atípicos. Jovens, eu só sou interlocutora quando precisa, tá? E eu vou fazer uma viagem com esses jovens. E eu sei que a questão sensorial dele é absurda, não só de paladar, como em tudo. Para dormir esse menino tem dificuldade, uma série de coisas. Então, eu já fiz o cardápio dele, já enviei para o hotel, solicitando, e eu já preparei o protetor auricular e a máscara, a venda, tá? Que é dado para ele. Então, olha, isso aqui é para você se proteger. Por quê? Se eu sei o que eu preciso me proteger, eu não preciso incomodar com ninguém, porque não é justo os meninos pararem de cantar. Não é justo os meninos terem que falar mais baixo. De jeito nenhum. Mas o que eu posso fazer para você, para te ajudar, para que você se proteja e que você não sofra desse jeito, né? Então, a ideia é essa. Eu digo que, assim, a gente que trabalha com inclusão, a cabeça funciona 24 horas por dia, porque você precisa ajudar essas pessoas a pensar alternativas. Por quê? Porque o que a gente quer é que ele esteja no meio de todo mundo, né? É o maior benefício que todo mundo tem, é essa união, essa coisa da neurodiversidade, né? Então, é por aí. Então, eu acho que isso é uma das coisas. Essa é a resposta, é a minha no momento, que pode ter N outras respostas, mas que é isso. Tudo bem? Respondi? Ótimo, obrigado. Eu estou tendo uma experiência esse ano, há 2 anos na verdade. Eu dou aula em universidades há 28 anos, mas há 2 anos eu entrei na rede pública para dar aula para crianças de 6 a 10 anos. E mudou muito a minha concepção em relação à teoria e muitas vezes o que acontece lá. Então, primeiro eu acho que assim, primeiro todas as crianças para mim são diferentes, então todas são passíveis de inclusão, né? Que acho que é talvez alguma coisa que a gente ouça muito. Mas é muito difícil a gente imaginar soluções que não sejam do tipo, muitas vezes, que protegem, porque na escola, na graduação, na academia, a gente aprende assim, não, inclusão é colocar esse aluno que tem ali algum, a gente às vezes na escola, de maneira talvez pejorativa, mas a gente fala, e deu defeito, né? Esses alunos que parece que tem algum problema, trazê-los
para dentro da aula e tentar fazer a inclusão, e não dá, porque a aula típica na faculdade que ocorre é assim, vamos pôr todo mundo com vendas nos olhos para todo mundo ter a percepção do que é essa história. Mas eu faço isso em uma aula. Eu tenho 2 aulas por semana durante 5 anos. Não dá para eu pôr venda nos olhos todas as aulas. Então, na verdade, eu preciso entender que essas crianças, que esse contexto, que depende sempre de um contexto, mas que esse contexto é diferente, o que eu posso prever antes para deixar o ambiente menos hostil para cada um dos elementos que estão lá dentro. E daí jogar também muito a solução para eles. Espera um pouquinho, nós temos um problema aqui, temos uma reclamação. Como é que vocês acham que a gente tem que resolver isso? Eu vou dizer para vocês, isso funciona. Eu tenho classe que eu tenho 6 hipóteses. Tem um aluno de inclusão só, que a lei fala. Mas eu tenho esse de inclusão e eu tenho 5 hipóteses que não tem diagnóstico. Eu tenho que dar uma aula para 25 crianças ali do primeiro ano, de 6 anos, com 6 hipóteses. Você imagina como é que é essa aula? Assim, estudo toda semana o que eu vou fazer, embora tenha um esqueleto lá para tentar encontrar soluções. Eu acho que a grande questão, assim, a gente tenta trazer essas pessoas como se trazer as pessoas para o nosso convívio resolvesse tudo. Ai, que lindo, eles estão no nosso convívio, olha que bom. Primeiro, quem disse que eles queriam estar ali? Né? Segundo, quem disse que o nosso jeito de oferecer esse contexto é o melhor? Então, esse é o grande desafio. Eu acho que o desafio do século XXI é a gente conseguir pensar fora da caixa, né? A gente poder olhar. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma paciente que eu atendo, e o meu trabalho, diferente do que a Juliana falou, o meu trabalho é longitudinal. Eu tenho paciente que eu atendo há 25 anos, tá, gente? Por quê? Porque o meu trabalho é longitudinal. A gente não tem alta, né? Uma pessoa com autismo não tem alta, porque a gente, uma doença não tem cura, então você vai acompanhando. O que acontece é que, dependendo da etapa do desenvolvimento que ele está, novas questões surgem. Então você aumenta, maximiza algumas situações, enfim, você vai acompanhando. E essa garota, às vezes eu paro, volto, eu estabeleço uma relação muito próxima com as famílias, batendo dentro das casas também, porque eu preciso daquele contexto, eu preciso entender o que é aquilo, eu preciso entender que aquele menino come arroz, feijão, batata e salsicha e ovo todo dia. Né? Eu preciso entender como é que isso funciona. Que não é da boca para fora, não é uma mãe super zelosa, não é uma mãe que está aflita e que não sabe o que fazer com aquele filho. Então, para ele, em nome dele não ficar sem comer, ela dá o que aquele paladar pede. Né? Enfim, essa outra garota, fizemos todo o trabalho de inclusão ao longo da vida dela, ela acabou o 3º colegial agora, e a mãe fez assim, e agora? O que a gente faz? Falei, vamos arrumar um trabalho, um estágio, alguma coisa assim. Sempre foi uma menina muito bem cuidada. Ela quer ir para a faculdade. Então, né? Bom, precisa passar no vestibular, precisa ter uma série de coisas. E aí, trabalhando em parceria com o pessoal que faz o Recovery College fora do Brasil, que é para pessoas com esquizofrenia, com psicoses, a gente, junto com esse pessoal, fomos desenhando um trabalho e oferecer para as universidades a possibilidade do ingresso dessas pessoas dentro das universidades, porque não é como uma coisa é você ter um TDAH, uma coisa é você ter um deficiente visual, que você bota lá as coisas em braille, outra coisa é você ter um Asperger, que tem um hiperfoco que você consegue. Uma outra coisa é você ter uma pessoa com uma deficiência, que ela é uma analfabeta funcional, mas que ela tem um social maravilhoso e que ela tem condição de aprender se for ensinado de determinada maneira. Bom, nós fizemos e enviamos para N faculdades, todas as faculdades ditas temos somos inclusivos, a gente aceita sim,
E o projeto foi, né, de jeito nenhum, isso não dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo. Por quê? Porque a gente pede um olhar de perto para aquelas pessoas. Eu não posso colocar uma menina loira alta de olho azul que sofre abuso sexual com os tios. Né? Os tios escrevem para ela e pedem para ela mandar foto dos seios dela e ela faz. Né? Porque ela não sabe dizer não. E é tio dela, então olha a ascensão que tem. Imagina isso numa universidade. Imagina o que não acontece. Então, assim, a ideia de você ter uma pessoa dessa, oferecer essa possibilidade, é você oferecer minimamente um cuidado, dar seguimento, acompanhar, como a gente faz com as crianças que estão na escola. É um longo caminho até a gente chegar aí, porque é muito diferente do que uma criança que está acompanhando aquela sequência toda. Eu tenho crianças e jovens que têm uma dificuldade enorme de interpretação de texto. A gente precisa trabalhar isso. Então, hoje é lei a comunicação aumentativa alternativa, que é qualquer tipo de comunicação que facilite a compreensão da informação. Tá? Aqui eu vou pular, porque eu acho que a gente não vai precisar falar disso. Vocês podem me interromper e conversar comigo agora que vocês quiserem, tá, gente? Isso aqui é um pouco do que eu falei. Aqui, a quantidade de projetos que foram feitos já dentro de sala de aula para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência. A própria sala de aula fez os mandamentos do como seria aquela sala inclusiva. Eles têm 20 anos mais ou menos hoje, essas crianças. Até hoje eles me ligam e querem saber do aluno que eles tiveram lá, né? Você tem visto o Dudu? Como é que ele tá? E não sei o quê. Então, às vezes eu vejo o Dudu e mando foto para eles divulgarem entre eles e tal, que há um projeto. Quando esse garoto estava em sala de aula, eles tinham 5 aninhos de idade, nós nos reunimos e eu fiz assim, nós vamos tentar pesquisar agora o que é ter um problema sério, assim, né? O que era ter um problema, fomos conversando e tal. O que venceu como problema daquela sala era usar ou não óculos. O menino não falava, o menino usava fralda, o menino puxava cabelo dos outros, mas o problema era usar ou não óculos. Bom, ok, então nós fizemos uma pesquisa na escola. Quantas pessoas usavam óculos na escola? Por que as pessoas usavam óculos? Bom, foi enorme a pesquisa. Outro dia eu achei isso e falei, meu Deus, como criança é incrível, né? Pequeno, como eles são incríveis. Bom, e a conclusão deles era que a criança que usava óculos usava porque tinham pais muito amorosos. Porque os pais percebiam que elas não enxergavam e para ajudar levava no oculista e comprava o óculos. Bom, e acabou a história, ninguém mais falou de inclusão naquela sala de aula, né? Por causa da questão dos olhos. Então, às vezes a gente precisa lembrar de perguntar qual é o problema. Porque a gente chega lá crente que a gente sabe qual é o problema, né? E aquilo foi dissolvido e tudo mais. Nós fomos chamados, eu acompanhei esse grupo até o 9º ano, tá? Quando eles estavam mais ou menos no 7º ano, eu fui chamada porque eles tinham supervisão de fora da escola. E essa sala de aula tinha um aproveitamento e uma compreensão metalinguagem não vista em nenhuma das outras 3 unidades da escola. E eles queriam entender o que acontecia nessa sala de aula. E aí a gente respondeu, a comunicação aumentativa alternativa. Isso a gente fazia, eu estou falando, gente, os alunos estão com 20 anos hoje, então não era nem lei a comunicação e a gente já fazia. Então, o que eu estou querendo dizer assim, o que é melhor, né,
Você quer coisa melhor do que você trabalhar isso na comunidade dos alunos? Os alunos se superaram, os alunos tiveram, na questão de redação, de compreensão de texto, eles eram os melhores de todas as unidades, em função da necessidade de compor outras alternativas para a comunicação em função do aluno de inclusão. Tá? Então, o que a gente tem benefício, a gente tem sim. E essa aqui é a paixão da minha vida agora. Esse é o projeto atual que se chama Jovens Solidários. Esse ano sai um capítulo num livro de práticas internacionais de práticas colaborativas. O que isso é? Esse e essa são jovens comuns, tá? Selecionados por serem pessoas altruístas, pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro, pessoas que não julgam o colega, gente que entrou gente nova na escola, eles vão lá olhar se está precisando de alguma coisa, esse tipo de pessoa aí. Então esses jovens foram selecionados e nós começamos um trabalho. Esses três aqui, eles têm Asperger. Esse aqui é o que sofreu com a questão do comendo batata frita, tá? Esse aqui me disse assim, ó, Paula, por que eles fazem isso? Depois desse dia que nós somos porque eles acham que eles podem oferecer alguma coisa, podem contar para vocês como é a vida do neurotípico. E se de repente vocês quiserem, né, aprender alguma coisa, tentar desenvolver alguma habilidade desse nível, eles estão aí para ajudar. Isso é o que difere as pessoas daquelas que quando morrerem vão para o céu ou não. Esses vão para o céu. Assim, o tamanho da importância que essa vivência tem para esse menino, né? Esse convívio junto com típicos e conversar. Ele hoje, essa semana ele me contou, estou fazendo parte de um grupo de WhatsApp. Falei, não acredito. Eu segui o que você me falou, fiquei prestando atenção. Se alguém conversava de coisa que eu gostava, criei coragem e fui conversar. Então, quer dizer, às vezes não é só uma questão de não querer contato, é não saber como se aproxima, não ter esse acesso. Então, é isso, e é isso que eu acho que o Alva Foz faz. Oferece oportunidade, gente. A gente não pode negar a oportunidade, a gente não pode achar que a pessoa não é competente, então ela não precisa fazer aquilo. Alguém acreditava que aquela... Como é que chama a moça? Natânia. Como? Natânia. Alguém acreditava que ela poderia fazer o que ela fez? Eu vi ela chegar aqui, eu não a conhecia. Por quê? Porque é oportunidade, gente. Se ela não tivesse oportunidade, ela não teria feito isso. Então eu acho que isso é o que a gente precisa hoje. A gente precisa deixar de lado aquilo que a gente julga, né? Que é o certo e o que é o errado, o que pode, o que não pode, o que cabe, o que não cabe, e seguir em frente, né? E oferecer oportunidade, continuar oferecendo oportunidade. Para quem gosta do tema, essa série da Netflix, Atypical, é fantástica, tá? Eu fiz um artigo sobre como? Atypical, da Netflix. Eu fiz um artigo recentemente falando disso. A segunda temporada é muito mais real. Eles introduzem pessoas com autismo de verdade para trabalhar. É fantástica. Fantástica. E tem cenas muito reais. Acontecem cenas que esses meninos contam no seu dia a dia, né? A morte para eles é quando eles têm que fazer trabalho em grupo. Todo mundo levanta e começa a se organizar e eles ficam lá no canto, porque ninguém quer fazer trabalho com eles, né? Eles não sabem se aproximar, eles não têm amigos. E a escola não consegue pensar numa maneira, porque a escola pensa
de jeito neurotípico. A gente precisa entender que não dá pra gente pensar com a nossa cabeça quando está falando do outro. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente está falando do outro, a gente precisa perguntar para o outro qual é a necessidade, como é que a gente pode ajudar, tá? E a escola diz, não tem o que fazer. Ele não gosta, ele então aceita o que a bibliografia traz e deixa por isso mesmo. E vão perder de ver a alegria que eu vi quando ele disse que ele estava fazendo parte de um grupo de WhatsApp. Opa, ele tem amigos. Que inclusive é isso que falta, né, na parte da inclusão. Ouvir as pessoas de fato, as pessoas com deficiência, as pessoas, né, da diversidade. Como é que você quer perguntar, vou criar acessibilidade para um cadeirante. Para ele não necessariamente é só rampa e elevador. A gente está criando, respondendo por eles, falando por eles. A autonomia não é deles, a autonomia é nossa. Porque a gente entende a deficiência como prejuízo, como Sim. déficit. A gente continua sendo capacitista, a gente continua. Então, o que esses jovens com Asperger hoje fazem, que é maravilhoso, é o protagonismo. Nada sem nós, nada sobre nós sem nós. Sem nós. Né? E é isso que elas têm que fazer. Semana retrasada teve uma briga horrorosa no Facebook, eu acompanho vários desses grupos, né? E a gente está muito mal preparado para receber os neuroatípicos, mas muito mal preparado. Então a gente precisa abrir nossa mente, saber que o cérebro pode sim funcionar de outras formas, a gente precisa deixar de chamar de cadeira aquilo que não é cadeira, porque isso aqui é cadeira, isso aqui é cadeira, isso aqui é... Então assim, vamos ver um consenso, né? Porque a gente chama um montão de coisa de cadeira e se o outro não reconhece, mas que tipo de cadeira que você está falando? A que tem braço ou a que tem sem braço? Ela falou aqui, a gente pega uma cadeira dessa sem braço, né? É disso que eu estou falando, assim, como é que a gente descreve? Como é que essa pessoa pode ser inserida num mundo neurotípico sem ser discriminado, sem ser colocado de fora, né? Sem ter que dizer isso assim, né? Eu queria ser normal. O que é ser normal, gente? Né? O que é ser normal? Sem a gente ver isso aqui, ó, jovens sozinhos nos intervalos, tá? Então, esse era o meu recado. Eu continuo dizendo que sou uma eterna admiradora do que vocês conquistaram, o Instituto conquistou nesses anos todos, lutando e oferecendo oportunidade, tá? Eu acho que essa é a maior lição. Não posso deixar de oferecer oportunidade, eu não sei o que é bom para aquela pessoa até que ele vá lá e experimente. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado por estar sempre conosco. Obrigada a vocês pelo trabalho lindo que vocês fazem na sociedade, tanto precisa. De quem? Obrigado. Obrigada. Óculos não. Vamos lá. Então, deixa eu só aproveitar já para certificar o pessoal de ontem, pode ser? Antes da gente dar a segunda parte aqui. José Luiz. Presente. Por favor. Vem receber seu certificado. Vem aqui ou posso levar? À vontade. Ah, quero beijo, A Tara aqui, a Tara aqui. Ela quero beijo, né? Ah, então venha. Tem que ter um beijo, um abraço. Aproveitar que eu Ó, sabia não que tira vou foto, não. Obrigado. nada. Obrigada a você. Stephanie. Luciano. A senhora tem trabalhado com DCD? Ou TDC? O que é? Transtornos de atenção. É um distúrbio neurocognitivo que ninguém no Brasil ainda está trabalhando, pessoal de Ele tem várias Dona Beatriz. são totalmente descoordenadas motoras, mas elas não têm, elas têm dificuldade. E algumas não são nem coordenadas motoras, às vezes é a sequência de algumas ações. Sim. João Eles ficam Alberto. dando Ritalina para essas crianças. Ritalina, o diagnóstico é sempre TDAH, é sempre eu falo, gente, tá errado, não é isso. Agora estão dando outro nome de Marina não sei o que lá. Matias. Modificou o nome. Quem será Era Marina vários Matias? casos.
Cadê a Maria? Você chama e não dá. Elas têm dificuldade de se soltar a bolinha, elas não conseguem pegar. Se ela tiver que sentar, Luan Pinheiro, quem será o Luan Pinheiro? Outras atividades está para reforçar. E o pessoal Agora vamos para outra brigada de prova.